De onde vem essa sua crença de inferioridade e de incapacidade? Muitas vezes, inconscientemente, a gente se compara com os amigos, com os primos, né? Principalmente hoje em dia, com rede social muito em alta, a gente está sempre, inconscientemente, na grande maioria das vezes, se comparando. Sabe aquele post que você olha e que te dá um aperto no peito, uma sensação de que algo está errado com você? Essa é a principal causa dessa crença de inferioridade. Muitas vezes, nós, na infância, ouvimos muito nossos pais afirmarem que nós não somos capazes, às vezes uma ajuda em casa, uma louça mal lavada, um quintal que você esqueceu de varrer, a cama que você esqueceu de arrumar, e vem palavras dos nossos tutores, dos nossos responsáveis, atingindo justamente essa crença que nós temos de incapacidade. Então você não faz nada direito, você nunca vai ser igual ao fulano, olha o filho da fulana como que, né, vai bem na escola. E esse tipo de afirmação vindo de pessoas que têm um alto nível de responsabilidade sobre a nossa vida acaba afetando a nossa crença, o nosso senso de capacidade. Então, quando a gente cresce e vira adulto e a gente começa a tomar as próprias decisões na vida, essas crenças que foram instaladas na nossa infância, elas surgem, elas vêm à tona e a todo momento elas estão influenciando a nossa capacidade ou a nossa percepção de capacidade para resolver problemas. Então, a gente precisa dar um passo para trás e se perguntar: da onde vem essa minha crença? Por que eu acho que eu não sou capaz? E a gente precisa também, hoje em dia, ter a maturidade para compreender que as redes sociais, muitas vezes, é um quadro fake, é uma montagem ali. A pessoa muitas vezes está numa viagem ou está num carro que nem é dela, muitas vezes é alugado, está numa viagem que foi parcelada no cartão em 200 vezes para poder fazer aquele passeio, muitas vezes sem condição, mas para quê? Para despertar nas pessoas o interesse de uma vida que não existe, muito provavelmente para vender algum curso, para vender algum treinamento, ou simplesmente para o próprio ego. A pessoa quer mostrar na rede social que ela está bem, que está tudo bem, que o casamento é maravilhoso, que tem dinheiro sobrando para fazer o que quiser, só para poder massagear o próprio ego. Então, a gente precisa ter essa maturidade, e aqui é algo que eu deixo para vocês aqui como dica, que eu apliquei na minha vida: diminuir pelo menos 50% do tempo que você passa na rede social, principalmente o Instagram. O Instagram, ele é uma grande vitrine hoje em dia de comparação. E isso tem afetado a nossa saúde mental, tem reforçado crenças limitantes, crenças de inferioridade, crenças de incapacidade. E a gente precisa começar a ser mais sensível ao que nós estamos sentindo quando nós estamos vendo alguma coisa. Porque aquilo, muito provavelmente, se for um sentimento ruim, está reforçando uma crença que não é boa para a gente. Então, na vida adulta, você precisa tomar decisões importantes que vão, muitas vezes, mudar o destino da sua vida, da sua família, no seu casamento, no seu serviço, no seu emprego, na sua profissão. E se você tem essa crença instalada de incapacidade, aquele passo que você precisava dar para as coisas mudarem, você não vai conseguir dar. Você vai falar assim: mas eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu não tenho a habilidade necessária. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a nossa vida está travada, está parada, justamente porque o que está rodando como prioridade na nossa vida são as crenças limitantes, muitas vezes por irresponsabilidade ou por falta de conhecimento dos nossos tutores, que instalaram crenças de incapacidade na nossa cabeça, e quando a gente chega na vida adulta, a nossa vida trava. Justamente porque a gente não consegue perceber e entender o que está no piloto automático, o que está conduzindo as nossas decisões. Então a gente precisa dar uma diminuída, principalmente nas redes sociais, porque reforça muito essas crenças,
né? São ambientes tóxicos para a gente. Se você está ouvindo uma música, se você está vendo um vídeo, se você está vendo uma imagem e aquilo está te deixando deprimido, com uma sensação ruim, ali é um alerta. Ali é o seu cérebro, o seu subconsciente mostrando para você que tem algo ali que você precisa olhar, que você precisa observar. Porque aquilo ali muito provavelmente não está só ali, está no seu dia a dia, no seu trabalho, está no seu dia a dia, no seu casamento, está no seu dia a dia com os seus filhos, com a sua família. Então, essa crença de incapacidade, ela afeta a nossa autoestima. Você às vezes coloca uma roupa e você não se sente bem, né? Às vezes é um momento importante na sua vida e você às vezes perde até a vontade de ir naquele ambiente, de, né, sair de casa, de fazer aquele momento especial que estava programado, porque a sua autoestima está baixa, porque você olhou uma pessoa lá na rede social com um vestido, com um terno, uma roupa, né, um corpo, e você se comparou, porque você está acima do peso, ou porque você está muito abaixo do peso, e você se comparou e a sua autoestima foi lá para o chão e você perdeu o interesse até de viver, de fazer as coisas que são importantes para você, só por causa da comparação, né? Então, se você tem essa crença de incapacidade, de inferioridade instalada na sua cabeça, você precisa ficar esperto às emoções que surgem. Quando vem uma emoção ruim relacionado a essa crença, você precisa, opa, da onde que está vindo isso? Será que eu estou passando tempo demais nas redes sociais? Será que eu preciso dar uma desintoxicada? Será que eu preciso dar um tempo, dar uma afastada disso daqui que não está me fazendo bem? Né? Usar meia horinha ali, dividir 10 minutos, né, em 3 momentos do dia, só para ver se alguém falou alguma coisa importante para você e tal, e sair fora, e ter essa disciplina, né? Então, assim, esse tipo de crença, ela é uma crença que limita realmente, é uma crença limitante, porque ela realmente limita o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu amadurecimento, né? Muitas vezes fecha portas para você, porque você não se coloca em situações que vão te levar para o próximo nível, seja qual for o seu sonho, de ter um casamento, de ter uma família, de ter prosperidade financeira, justamente porque a sua autoestima fica baixa, você não sabe por quê, você perde o interesse de sair de casa, de fazer aquele compromisso, de ir naquela reunião, de ir naquele churrasco, de estar naquele momento com as pessoas que talvez te colocariam num próximo nível, porque você está o dia inteiro ali na rede social, scrollando o negócio ali, se comparando o dia inteiro, aí você vai se vestir para sair, a roupa fica um pouquinho apertada, ou fica larga demais, ou você abre o guarda-roupa e não tem aquele vestido ou aquela, né, aquela camisa tão especial que você gostaria de ir naquele ambiente, e simplesmente você fecha a porta, dá um passo para trás. Então, olha só como isso é sério, como isso tem afetado a mentalidade da nossa geração, principalmente hoje em dia, né? Essa comparação constante está cada vez empurrando a nossa autoestima mais para baixo. Só que na grande maioria das vezes, são coisas que não são reais. Aquelas ostentações, aqueles carros importados, aquelas mansões. Cara, isso daí, eu tava vendo esses dias uma matéria que saiu no Brasil, se eu não me engano, se não me falha a memória, menos de 5% da população ganham acima de 7, 8 mil reais. Aí você olha o cara numa mansão de 1,5 milhão, 3 milhões, aí você olha para sua conta bancária, tem 100 reais lá, tem R$ 1.000 lá. Aí você fala assim, como que eu tô morando aqui, nesse bairro, nesse lugar, e não tenho 100 reais na minha conta, e as pessoas estão andando, tá todo mundo no Instagram agora, decidiu comprar um carro importado, decidiu viajar para Dubai, decidiu morar numa casa de 3 milhões de reais. Como, aonde, o que está acontecendo comigo? E isso vai reforçando a crença, isso vai destruindo o seu emocional e cada vez vai te jogando mais ainda nesse poço profundo.
né? Então, a gente precisa tomar as rédeas da vida, tomar a responsabilidade das nossas emoções, adquirir conhecimento. A gente precisa ir atrás de conhecimento, entender o porquê estamos agindo da forma que estamos agindo, porque a vida não vai para frente da forma que a gente gostaria. Não é só um acaso, uma coincidência, algo que é místico, que está travado, tem um encosto na minha vida. Minha vida está amarrada, fizeram um, um trabalho para mim espiritual e minha vida. Não, não. Isso daí são crenças limitantes, são coisas que você acredita fielmente. E aí, quando você vai dar um passo e confronta essa crença, você recua. Enquanto você não identificar a crença, fala, cara, eu posso não ser bom nisso, mas eu tenho outras habilidades. E são essas outras habilidades que vão trazer a realização dos meus sonhos, dos meus objetivos. Mas para a gente poder chegar nesse nível de consciência, de maturidade, a gente precisa dar o passo, buscar o conhecimento, buscar olhar para dentro, falar o que está acontecendo com o meu emocional, com o meu psicológico. Por que eu tô travado? Por que as coisas não vão? Por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? O que eu tava vendo? O que eu tava fazendo a hora que me veio esse sentimento? Então tem alguma coisa aqui. Eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Eu preciso olhar para esse lugar. Porque senão a nossa vida vai ficar patinando. Você não tem coragem, você não tem atitude. E não é porque você não é corajoso ou porque você não tem predisposição. Não, é porque tem uma crença limitante, muitas vezes invisível no seu subconsciente, e ela te trava. A hora que você vai dar o passo, você fala assim: não, não sou capaz, não tenho condição. O meu primo é melhor do que eu, o fulano, o filho da vizinha, é melhor do que eu, então não, não é para mim. E aí você recua. E aí você fecha aquela porta que talvez seria a porta que mudaria a sua história. E que se não fosse a que mudaria a sua história, muito provavelmente traria maturidade e aprendizado para que quando chegar a porta certa você esteja pronto. Né? Então a gente precisa começar a olhar com mais cautela, com mais cuidado quando vem esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento. Principalmente a crença de incapacidade, crença de inferioridade, né? Muitas pessoas, às vezes, entram até na questão do perfeccionismo. Se não tiver tudo perfeito, a pessoa não faz. Não sai de casa, não dá o passo. A pessoa está presa numa questão que não existe. Isso daí é impossível. Não tem como. A gente precisa fazer do jeito que dá, o que tem na mão, o que faz, da forma que é, e depois as coisas vão melhorando e vão se ajustando. Né? Mas essa crença de incapacidade é que se não tiver tudo perfeito, alguém vai olhar e vai ver que aquele fio de cabelo ali está fora do penteado. Aí não tem jeito. Aí a vida não anda. Né? A gente precisa tomar essa atitude de olhar para as nossas crenças e falar: por que eu estou me sentindo inferior? Por que depois desse Reels aqui, por que depois dessa imagem, desse story, por que eu comecei a me sentir assim? O que eu estava vendo ali? O que aquela pessoa falou que afetou a minha crença de limitante, de inferioridade? Opa! Então eu preciso me tratar, eu preciso me curar, eu preciso fazer uma autorreflexão. Pô, o que a minha mãe falava para mim? O que meu pai falava para mim? O que os meus primos, quando vinham me visitar, ou quando eu ia visitá-los, quais eram as brincadeiras? De qual forma, às vezes, eu era afetado? Porque, muito provavelmente, a resposta para essa pergunta vai estar nessas lembranças. Só que o subconsciente esconde isso da sua consciência, o subconsciente esconde, só que quando dá o gatilho, ela surge e toma o controle da sua vida. Então a gente precisa fazer esse exercício de autorreflexão. E o melhor sinal que você pode ter é quando surge uma emoção ruim. E ali você precisa parar e sair do automático e fazer essa autorreflexão e entender por que eu estou sentindo isso. O que aconteceu? O que foi dito aqui? O que eu vi que ativou o gatilho da minha inferioridade? Tá? Então, eu deixo para vocês aí essa reflexão para a gente poder continuar caminhando, continuar seguindo,
em direção aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, com a consciência, tirando o véu da nossa vista, para que a gente possa realmente avançar na vida. Beleza, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui para incentivar, para impulsionar o vídeo, o canal. Toque no sininho para sempre que sair vídeos novos, você receber a notificação. E se inscreva também no canal para acompanhar junto comigo essa jornada e a gente poder dar um passo em direção aos nossos sonhos, nossos objetivos, sempre em frente, sempre tornando a nossa vida melhor e a vida das pessoas que nós amamos. Valeu, pessoal, tudo de bom.